Pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer a contribuição dos usuários do canal que fizeram observações a respeito das 3 gravações do Prelúdio do Tárrega, que eu acabei de deixar no canal, acho que deixei essa semana. Isso me deixou um pouco surpreso, porque normalmente eu tinha uma ideia que o microfone de lapela era um pouquinho assim, zoado, tivesse um compressor exagerado demais, não permitia muitas nuances de dinâmica e tal, mas na verdade o lapela recebeu bastante atenção, né? As próximas gravações que eu vou fazer, eu deixo especificado no canal qual é o microfone que eu estou utilizando, que essa é uma questão importantíssima para os estudantes de música e para os aficionados que levam o violão e a música mais a sério. E aí vocês vão poder avaliar um pouco melhor essa questão, tá? Da microfonagem, as questões técnicas que estão envolvidas. Quando a gente avalia uma gravação, é muito importante saber que a gente está avaliando as condições técnicas da gravação. Os resultados obtidos ao vivo são bastante diferentes. Canal Conversa de Violonista, número 62. Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que é muito importante para mim agora, porque amanhã nós vamos ter um recital com o trio Elipsoidal, que é formado por mim, pelo Alberto Guedes e pelo Breno Chaves. Esse recital vai ser pertinho ali do Instituto Butantan, na paróquia Nossa Senhora dos Pobres, que é na rua, no finalzinho da rua Vital Brasil, quase na curva que a Vital Brasil encontra com a Corifeu Azevedo Marques. Vou deixar o endereço aqui na descrição, entrada franca, com 1 quilo de alimento não perecível para colaborar com as obras de caridade da igreja. Amanhã, às 8 horas, acontece esse concerto, e eu achei que fosse interessante a gente conversar um pouco sobre como é que se prepara para um concerto, né? Temos aqui professores, alunos de violão que acompanham o canal, e eu acho que pode ser interessante, inclusive, para a galera que simplesmente gosta de violão, mas é normal, né? Que a gente discuta um pouco essa realidade específica, né? Que é o que fazer nos dias próximos de um recital, ou mesmo no dia do recital, tá? Bom, já ficou claro para a maioria aqui que eu costumo discutir muito assim, o violão e a música à luz de outras artes. Eu acho que os músicos são artistas e eles têm que ter uma compreensão das demais artes para exercer o seu ofício com competência e com profundidade. Nesse caso, os outros artistas que trabalham com essa noção assim, de uma performance no tempo são os atores. Então é muito interessante que a gente perceba e converse com algum professor de teatro, com algum ator, esse processo de preparação para a apresentação de uma peça teatral. No teatro, como é que funciona. Eu fiz um curso que ligava muito as artes, né? Então a gente tinha aula ao mesmo tempo com professores de todas as artes e a gente apresentava peças de teatro também, na minha adolescência, né? Gente, o ritual que um ator elabora antes de apresentar uma peça é uma coisa espetacular, assim, é um espetáculo à parte. A preparação do ator já é um espetáculo à parte. Várias dinâmicas de respiração, muitos exercícios de concentração. A equipe que participa da peça dá as mãos assim numa roda para respirar junto, para conversar junto. Enfim, tem uma série de exercícios que os atores usam para acordar o corpo, para que os detalhes da sensibilidade física fiquem acordados, vamos dizer assim, para eles terem o máximo de detalhe, o máximo de profundidade possível naquilo que eles vão elaborar. É um processo muito longo de preparação de uma peça, mas o dia da apresentação tem essa característica de ser um dia especial, de não ser um dia corriqueiro, não ser um dia normal que nem qualquer outro. Vocês não pensam que uma pessoa vai para uma feijoada, sabe, toma todas as caipirinhas que precisa e vai para o concerto tocar, não é assim que funciona. Pelo menos não para quem pretende apresentar no palco, pelo menos aí 70%, né, daquilo que foi capaz de elaborar durante os meses que precedem a apresentação. Então essa ideia do ritual, para nós músicos, significa o quê? Isolamento, né? O camarim é tão fundamental quanto o palco, porque é no camarim que a gente vai ficar isolado, tentando reconstituir a concentração e tentando se conectar com essas ideias musicais que nós vamos ter que apresentar e só temos uma chance para apresentar. No dia do concerto é necessário que a pessoa compreenda, que o recitalista compreenda que é ele que tem que estar bem, né? Então não adianta ficar estudando muito nem muito intensamente. Talvez o ideal seria passar trechos difíceis do concerto devagar, lento, né?
e recontar para o próprio corpo a história através da qual foi montada aquela determinada passagem. Então, um salto de posição, que é complicado, faça esse salto lentamente várias vezes, reestudando. E se tiver que passar o concerto como se fosse, né, passar o programa do concerto como se fosse o concerto, passe assim, uma vez, duas vezes no máximo, sem essa preocupação de que no camarim você vai tocar exatamente como você vai tocar no palco. Não é assim. No palco você tem uma adrenalina que você não tem no camarim, e você tem a própria pressão da apresentação que incide sobre a qualidade daquilo que você vai fazer, né? É preciso estar muito bem preparado de antes, tá? Para esse concerto, por exemplo, o meu grupo o meu trio discutiu se seria interessante ensaiar um dia antes, ou se seria interessante descansar um dia antes e tocar e se encontrar e fazer os ensaios no dia do concerto. A conclusão que a gente chegou é que mesmo que a gente esteja muito cansado, é interessante a gente fazer um ensaio pesado, assim, um dia antes do concerto, para que o dia do concerto a gente consiga realmente usar o dia inteiro para descansar e acumular energia para jogar o máximo de energia que for possível para o palco no momento da apresentação, tá? Troca de cordas é um assunto um pouco pessoal, porque cada um tem uma constituição de suor diferente. Tem pessoas que têm um suor um pouco mais ácido, tem pessoas que têm um suor um pouco mais, sei lá, eu não sou biólogo, não sou médico, não sei qual é a constituição do suor, mas eu conheço alguns alunos que, às vezes, estudando uma hora numa corda, eles detonam a corda completamente. Então, o dia de trocar a corda precisa ser calculado um pouco com base nas características individuais do violonista. Se transpira muito, se não transpira tanto. Se tem o hábito de usar a flanelinha, aqui vocês estão vendo a minha flanela, está logo aqui em cima da mesa, né? Porque eu uso flanela muito. Sempre estou secando o violão, secando a própria mão, sempre lavo as mãos antes de começar a estudar. Isso faz com que a corda tenha um desgaste um pouco mais vagaroso, tá? E aí eu poderia, então, trocar cordas aí com 4 dias de antecedência, 3 dias de antecedência. Por azar, exatamente pelo concerto de amanhã, eu só pude trocar a corda ontem. Então eu estou trocando a corda com 2 dias de antecedência. Existem algumas técnicas de você pressionar a corda, de você deixar o violão dormir com a corda afinada meio tom acima para a tensão da corda se desgastar e aí ela chegar no concerto estável. O que você jamais pode fazer é trocar a corda, tipo assim, na noite do dia anterior ou no próprio dia do concerto. Jamais, jamais. Sendo que houve uma época em que eu trocava as cordas do meu violão até com 5 dias de antecedência e a coisa funcionava muito bem. Quando você está naquele meio termo, assim, aquela corda que está quase querendo ficar velha, mas ainda não ficou velha, se não estiver atrapalhando muito, eu sempre prefiro deixar a corda velha, porque a corda nova é uma coisa que diz respeito muito a nós, violonistas, conosco mesmo, aquela percepção de detalhes, de brilho, de som da corda nova, que é uma coisa que a gente gosta muito de sentir. Mas a plateia precisa mais de um violão afinado do que um violão com todos esses frufrus de timbrística, né? Então é necessário que a corda esteja estabilizada, tá bem? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre como trocar a corda e esse processo que a gente faz com uma toalhinha, né? Para fazer com que a corda estabilize a afinação dela mais rapidamente, tá? Bom, a respeito dessa questão da preparação para o concerto, no dia sempre toque coisas devagar, eu já falei sobre isso, nada muito pesado, não gaste energia. Eu quero lembrar de uma coisa que o meu professor de composição, o Stércio Marques Cunha, que é o professor de composição que trabalha na Federal de Goiás, um dos primeiros doutores em música do Brasil, praticamente, um excelente compositor, um grandíssimo professor. Ele me contou uma vez de quando ele era adolescente no Rio de Janeiro e foi assistir um concerto da Guiomar Novaes. A grande pianista brasileira, estava todo mundo assim, em polvorosa para ver o ensaio, porque a Guiomar abriu a sala durante o ensaio dela para que estudantes pudessem acompanhar. Eles estavam muito felizes, falaram, nossa, vamos ver a Guiomar lá detonar, vamos ver ela tocar o repertório inteiro, fazer aquelas passagens de cabo a rabo, da capa ao fim das peças. Chegou lá, foi uma decepção, porque ela simplesmente chegava no piano, colocava as mãos no teclado, não tocava nada, tirava as mãos, pensava. Aí tocava uma nota, tocava uma frase, tocava devagar uma passagem ou outra, treinava um salto, testava os acordes no piano e acabou que esse ensaio geral não deu oportunidade para os estudantes ouvirem praticamente nenhuma sessão de uma peça completa. Mas o Stércio, que é uma pessoa muito perceptiva enfim, sabe o que está procurando com a música, fez essa observação e ele passou para mim e eu estou passando agora para vocês.
Um artista se prepara antes do dia do concerto. No dia do concerto, ele precisa voltar para os fundamentos da técnica e da sua capacidade de execução. E evitar o cansaço, evitar a estafa. Porque na hora do recital ele tem que estar bem, ele tem que estar descansado. Tá? Eu vou ver esse vídeo para ver se eu aprendo também alguma coisa. E prometo a vocês que vou tentar seguir à risca todos esses conselhos amanhã, que é o dia do concerto do trio elipsoidal. E aguardo aí o pessoal de São Paulo, que mora na capital de São Paulo, se puder assistir, vou ter o maior prazer em receber todos vocês, tá bem? Por último aqui, a Sueli Garcia me fez uma pergunta que está realmente me afetando bastante por esses dias. Ela pediu uma opinião a respeito de um tipo de violão, que é do Thomas Humphrey, um violão chamado Millennium, né? Ela pediu para fazer algum comentário a respeito desse vídeo, a respeito desse violão, perdão, e eu já vou adiantar a vocês que eu vou sim conversar a respeito num vídeo breve, já estou reunindo as ideias para conversar sobre isso, mas até lá eu vou pedir para que vocês tentem adquirir este livro aqui, ó, Emílio Pujol, O Dilema do Som no Violão, tá? Porque é curioso a gente perceber que ao longo da história o violão sempre esteve atravessado numa encruzilhada de polêmicas. Antes era se toca com unhas ou sem unhas, né? Depois veio a corda de nylon e demorou um certo tempo aí para as pessoas se decidirem completamente pela corda de nylon. Ela era mais funcional do que a corda de tripa, mas aí apareceu também a corda de aço, né? O Dilema do Reis usava a corda de aço com resultados brilhantes, maravilhosos. Mas a corda de aço realmente não chegou a ser um consenso no violão clássico, né? No violão clássico também tem uma briga forte nesse sentido, que são os violões de construção tradicional e os chamados violões de construção moderna. Não gosto desse termo, porque eu acho que os violões tradicionais são bastante modernos, a intenção dele é bastante contemporânea, né? Mas o que são esses violões modernos? São violões feitos com materiais alternativos e com uma estruturação interna do tampo também diferente dos violões tradicionais que a gente chama essa escola Hauser-Torres. Esse é o dilema que nós temos na contemporaneidade. Essas duas propostas são muito diferentes, conduzem a resultados artísticos muito diferentes e correspondem a intenções e intencionalidades musicais muito diferentes também, né? Dê uma olhada nesse livro. Quem não conhece, procure. Ele deve estar disponível em PDF, na sua versão em espanhol. Um livro super fácil de ler, um livro pequenininho, tem aí suas 80 e poucas páginas. E com certeza vai dar uma introduzida legal nesse assunto quando a gente conversar sobre isso, porque com certeza a gente vai mexer em suscetibilidades e preferências que no fim não devem ser discutidos, porque cada artista pode fazer o que quer. Mas eu acho que a gente deve discutir, sim, os princípios, as intenções e os resultados, porque, enfim, é de observação de detalhes que a gente constrói o refinamento e a elaboração do nosso trabalho, né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Aguardo aí comentários, críticas, sugestões, reclamações no canal. E toda terça, quinta e sábado nós vamos ter um vídeo novo comentando algum aspecto aí que seja de interesse a respeito do violão clássico. Um abraço para vocês. E até o próximo Conversa de Violonista.